Olá pessoal, tudo bem com todos? Estamos aqui mais uma vez, agora para a aula em que finalizaremos o conteúdo do Caderno de Estudos de Estatística. Iniciaremos a partir do capítulo 17, seguindo a apostila até o final. Na última aula, estudamos várias medidas de posição na estatística, como a média, a mediana e a moda, e também vimos as medidas de dispersão ou variabilidade, como a variância e o desvio padrão. Vamos iniciar a aula de hoje praticando um exercício de cálculo de variância e desvio padrão para fixação do conteúdo. A diferença do exemplo que faremos agora para os exemplos da aula anterior é que teremos os dados distribuídos em intervalos de classes, por isso será necessário levar em conta a frequência na fórmula utilizada. Iremos trabalhar com dados de salários de funcionários de determinada empresa que chamaremos Z. Foram coletados dados de salários semanais de 40 funcionários e esses dados, após coletados, foram agrupados em 6 intervalos de classes. Observem que a segunda coluna nos indica a frequência, tem um somatório totalizando 40. Que é o número de elementos da pesquisa. Estamos considerando que a empresa Z possui mais de 40 funcionários, então os dados da pesquisa não foram coletados da totalidade da população, e sim de uma amostra. Nesse caso, a fórmula que usaremos para calcular a variância precisa levar em conta a frequência e o fato de que estamos utilizando a amostra. Usaremos então essa fórmula que está demonstrada. O primeiro passo para o cálculo da variância será calcular a média de todos os salários no grupo pesquisado. Mas antes disso, precisaremos conhecer a média de cada intervalo de classe para que seja possível então calcular a média total. O cálculo da média de cada uma das classes será feito da forma como já foi vista por nós, somando o limite inferior com o superior de cada classe e dividindo por 2. Tendo o valor da média de cada uma das classes, calcularemos então a multiplicação de cada um desses valores pela frequência correspondente. Esse cálculo foi feito e está representado na última tabela que temos aqui em destaque vermelho. Com essas informações, poderemos então calcular mais facilmente a média de todos os salários e não mais de cada classe. Usaremos o somatório das médias das classes, que é 9.620, dividido pelo número de elementos da pesquisa, que nesse caso é 40. O resultado dessa divisão será então a média geral dos salários. Feito o cálculo, temos que a média de todos os salários da pesquisa é 240,5. Para facilitar os cálculos, antes de colocar os números diretamente na fórmula de variância, podemos ainda realizar mais cálculos separadamente, para cada classe, e no final, apenas faremos as substituições para encontrar a variância. Faremos então o cálculo da diferença da média de cada frequência de classe pela média geral dos salários, que acabamos de calcular, e é 240,5. Então, seria 227 menos 240,5, 233 menos 240,5, e prosseguimos fazendo esse cálculo em todas as classes. O resultado está em destaque vermelho na primeira tabela. Vocês podem notar que alguns números estão negativos. Mas não haverá problemas exatamente porque no próximo passo teremos que elevar esses valores ao quadrado e multiplicar pela frequência de cada um deles.
Ao elevar qualquer número ao quadrado, ele ficará positivo. Fazendo então esse cálculo que acabei de dizer, temos os resultados em vermelho da segunda tabela. Todos os outros números das colunas anteriores das tabelas são aqueles que calculamos desde o início do exercício. Vejam que temos na tabela o último número, que é 2.790. Ele representa o somatório da diferença da média de cada um dos intervalos pela média geral, elevada ao quadrado e multiplicado pela frequência de cada classe. Para chegarmos ao valor da variância, será necessário somente substituir na fórmula, porque todos os cálculos necessários já foram feitos separadamente. Iremos então aplicar os números à fórmula. Aqui está o último resultado que havíamos calculado. Temos aqui também a fórmula de variância que deve ser usada. Fazendo as substituições com os valores já calculados, podemos notar que já temos o resultado de toda a parte superior da fórmula. Nesse caso, é 2.790. Basta então dividir esse valor por n menos 1. Quem será n? N sempre será a quantidade de elementos da pesquisa realizada. Para esse exercício, n é 40. Temos então 2.790 dividido por 40, menos 1. O resultado da variância é de 71,53. É um valor alto. Isso significa que os valores coletados na pesquisa estão bastante dispersos. Temos que nos lembrar que, ao calcular a variância, elevamos as diferenças dos desvios de cada classe em relação ao desvio médio ao quadrado. Para ajustar esse valor, então, precisamos extrair a raiz quadrada da variância encontrada. Ao extrair a raiz quadrada, estaremos calculando o desvio padrão. O resultado encontrado nesse caso foi de 8,45. O que significa esse 8,45 que encontramos? Esse valor significa que os valores da pesquisa realizada se distanciam da média geral dos dados em 8,5, podendo ser para mais ou para menos. O valor do desvio padrão sempre nos dará um número positivo e um negativo. Isso porque é o resultado de uma raiz quadrada, e todo número elevado ao quadrado se torna positivo. Então, 8,45 é resultado da raiz de 71,53, assim como menos 8,45 também é resultado. Em relação a esse conteúdo, é necessário que vocês pratiquem bastante através de resolução de exercícios. Existem muitos cálculos a serem feitos, mas são cálculos simples e após os cálculos vocês precisarão realizar a aplicação na fórmula. É preciso entender o contexto da coleta de informações de cada situação para determinar corretamente que fórmula aplicar em cada caso. Por isso, os conceitos iniciais que foram estudados, como população, média, limite inferior, limite superior, amostra e outros, são a base para o entendimento de toda a matéria. Revisem o conteúdo sempre que necessário. Agora iniciaremos o nosso estudo sobre probabilidade. A história da teoria das probabilidades teve início com os jogos de cartas, dados e roleta. Esse é o motivo da grande existência de exemplos de jogos de azar no estudo da probabilidade. Por isso, normalmente, a primeira ideia que nos vem à mente é a da utilização da probabilidade em jogos, mas podemos utilizá-la em muitas outras áreas, como na medicina, em dados geográficos, na administração em geral e para calcular dados financeiros. Um bom exemplo da utilização é na área comercial, em que, por exemplo, um site de comércio eletrônico pode fazer uso da probabilidade para prever a possibilidade de fraude por parte de um possível comprador.
A teoria da probabilidade permite que seja calculada a chance de ocorrência de um número em um experimento aleatório qualquer. Mas o que seria experimento aleatório? Experimento aleatório é aquele experimento que, quando repetido algumas vezes em iguais condições, pode fornecer resultados diferentes, ou seja, são resultados explicados ao acaso. Quando se fala, por exemplo, de tempo e possibilidades de ganho na loteria, a abordagem envolve cálculo de experimento aleatório. Experimentos aleatórios são todos aqueles que não podem ser determinados previamente. Essa impossibilidade de previsão dos resultados é chamada de acaso. Outro exemplo que pode ser citado é o ato de girar uma roleta que possui vários números. Não é possível prever antecipadamente qual número será sorteado. E, a cada vez que se gira a roleta, existe a possibilidade de resultados diferentes. Podemos então dizer que nesses casos temos um experimento aleatório. Outro conceito, além de experimento aleatório, que é importante saber no estudo da probabilidade, é o de espaço amostral. Espaço amostral define o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. A letra que representa o espaço amostral é a letra S. Ao lançarmos uma moeda, por exemplo, não sabemos qual será a face que ficará para cima. No entanto, podemos afirmar com toda certeza que será ou cara ou coroa, pois qualquer moeda só possui essas duas faces. Nesse exemplo da moeda, ao conjunto cara-coroa damos o nome de espaço amostral, pois ele é o conjunto de todos os resultados possíveis de ocorrer no experimento de lançar uma moeda. Podemos imaginar outro experimento para exemplificar espaço amostral, como o lançamento de um dado. Ao se lançar um dado e observar a sua face superior, temos a possibilidade de que seja 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Isso significa que o espaço amostral desse experimento é formado por 6 elementos. Avançando um pouco mais no estudo da probabilidade, teremos também o conceito de evento, que é um subconjunto do espaço amostral. Se, por um lado, o espaço amostral trata de todos os resultados possíveis de um experimento, o evento pode ser considerado um subconjunto do espaço amostral, ou, em outras palavras, uma parte dele. No mesmo exemplo do lançamento de um dado, temos que um evento poderia ser o conjunto de resultados de números pares. Então, teríamos que o evento seria, então, o conjunto dos números 2, 4 e 6. Esses números estão contidos no espaço amostral de todos os resultados possíveis no lançamento de um dado. Ao falarmos de evento, é necessário destacar 3 diferentes eventos existentes: evento certo, evento impossível e eventos elementares. Evento certo é aquele igual ao espaço amostral ou ao conjunto de resultados possíveis de um experimento. Por exemplo, lançamento de uma moeda e ocorrência de cara e coroa. Cara e coroa, nesse caso, é o espaço amostral. E como não temos a possibilidade de obter um resultado diferente desse, o próprio espaço amostral é o evento certo. Já no caso do evento impossível, podemos pensar como exemplo, no lançamento de um dado, a possibilidade de termos como resultado um número maior que 8. Esse é um evento impossível, pois as faces nos dão possibilidades de resultado de 1 a 6. No caso dos eventos elementares, são aqueles que apresentam um só elemento. Como exemplo de evento elementar, podemos pensar no lançamento de um dado e ocorrência de um número par maior que 4. Para esse evento, só existe uma possibilidade de resultado, o número 6. Pode-se dizer, então, que temos para esse exemplo um evento elementar. No estudo da probabilidade, existe um conjunto de símbolos convencionados que são utilizados para representar diversas situações. É muito importante conhecer esses símbolos. Eles podem estar presentes em enunciados de questões
ou nas teorias de diversos conteúdos relacionados à probabilidade. Iremos agora conhecer essa simbologia. Esse primeiro símbolo, parecido com a letra U, quer dizer soma, ou seja, pode ser lido como sinal de mais ou pela palavra ou. Dizemos que ele representa união. O contrário desse símbolo representa multiplicação. Pode ser também lido como a letra X ou como a palavra E. Dizemos que ele representa a interseção. Aplicando esses símbolos, temos que a união B é o evento existente se A ocorrer ou se B ocorrer, ou se ambos ocorrerem. E a interseção B sobre A é quando temos o evento que A não ocorre. Existe ainda a simbologia que utiliza a letra N. N maiúsculo, junto com N minúsculo, indica o número total de eventos de um espaço amostral, indicado por S. Só o N maiúsculo significa o número de casos favoráveis, e só o N minúsculo é o número de elementos de qualquer conjunto. Esses símbolos serão fixados por vocês quando começarem a utilizar na prática da disciplina e na resolução de questões. Iremos agora ao estudo direto da probabilidade de ocorrência de determinado evento. Vamos pensar diretamente em um exemplo em que 3 irmãos, Pedro, João e Luís, foram brincar na rua. Supondo-se que as condições de retorno para casa são as mesmas para cada um deles, qual a probabilidade de Luís voltar para casa primeiro? Como 3 é o número total de irmãos, então Luís tem uma chance em 3 de voltar para casa primeiro. Por isso, a probabilidade de Luís voltar para casa antes dos irmãos é igual a 1 dividido por 3, ou aproximadamente 33%. No estudo da probabilidade de um evento ocorrer, no caso, Luís voltar para casa primeiro, considerando-se o espaço amostral composto por Pedro, João e Luís, o resultado será igual à razão ou divisão do número de elementos do evento, nesse caso 1, apenas Luís voltar primeiro, pelo número de elementos do espaço amostral, que é 3, o número de irmãos que foram brincar na rua. Usa-se esse raciocínio desde que o espaço amostral seja um conjunto equiprovável, ou seja, todos os seus elementos tenham a mesma possibilidade de ocorrer. Nesse caso, as condições de retorno para casa são as mesmas para os 3 irmãos. Vamos visualizar então a fórmula que acabamos de aplicar para determinar a probabilidade de ocorrência de determinado evento. Temos então que a probabilidade de ocorrer um determinado evento, dado por P de E, será igual ao número de resultados favoráveis dividido pelo número de resultados possíveis, ou, de forma reduzida, pode-se pensar que é o resultado da divisão do número total de elementos de um evento pelo número de elementos do espaço amostral. Vamos então aplicar a um novo exemplo, agora que vocês já visualizaram a fórmula. Por exemplo, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de ocorrência de um número par? Esse evento de termos um número par pode ocorrer de 3 maneiras diferentes, dentre 6 alternativas igualmente prováveis. Portanto, P desse evento será 3 dividido por 6, que simplificando é 1 dividido por 2, que é igual a 50%. Isso significa dizer que em uma vez que se lança um dado, temos 50% de chance ou probabilidade de obtermos como resultado um número par.
A probabilidade sempre será um número entre 0 e 1, incluindo o 0 e o 1, o que significa que, no mínimo, não existe nenhuma possibilidade do evento ocorrer. Isso quando a probabilidade for igual a 0, e no outro extremo, o evento sempre ocorrerá, quando a probabilidade for igual a 1 ou 100%. Normalmente, representamos probabilidades através de frações, mas também podemos representá-las por números decimais ou até mesmo por porcentagens, como no caso do nosso exemplo 1, dividido por 2 é 0,5. Como esse número foi representado em percentual, então tivemos 50% ao multiplicar o resultado por 100. Temos ainda no estudo da probabilidade o conceito de evento. Vamos compreender através de um exemplo. Seja A o conjunto 1, 2, 5 determinado pelo evento da ocorrência da face superior no lançamento de um dado seu número ímpar, o seu evento complementar será igual a 2, 4, 6, ou seja, o complementar será o evento de ocorrência da face superior no lançamento de um dado seu número par. Os eventos complementares, então, são inversos. Podemos deduzir a partir desse exemplo que A complementar sempre será igual ao espaço amostral que é dado pela letra S menos o conjunto A, e também que o espaço amostral S será igual ao conjunto A mais o seu conjunto complementar. Para melhor compreensão sobre eventos complementares, vamos resolver um problema que propõe a seguinte situação. Uma fábrica de calças produz por dia 420 peças. Considerando que em determinado dia, desse total, foram detectadas 48 calças que rasgaram na produção. Retirando-se uma calça ao acaso do total de 420, qual a probabilidade da calça não estar rasgada? Para esse caso, vamos nos lembrar de alguns conceitos e considerar que S é o conjunto dos elementos do espaço amostral. No caso desse exemplo, então, temos que o espaço amostral é 420. Vamos ainda considerar E como sendo o conjunto de elementos de calças rasgadas. A quantidade de E, então, será 48. Logo, o conjunto de calças não defeituosas será E complementar, que é 420 menos 48, tendo o total de 372. Temos, então, a quantidade de calças não rasgadas e rasgadas, mas ainda não sabemos a probabilidade de encontrar uma calça não rasgada ao acaso no universo de 420. Para encontrar essa informação, iremos então dividir a quantidade de calças não rasgadas pela quantidade total de calças. Temos 372 dividido por 420, podemos simplificar e será 98 dividido por 105, que nos dá um resultado de 0,88 aproximadamente. Transformando em percentual, temos então 88%. Logo, a probabilidade de encontrarmos uma calça não rasgada ao acaso na produção diária de 420 peças é de 88%. Existem ainda duas relações entre conjuntos que devem ser estudadas na probabilidade: a união e a interseção. Quando pensamos em interseção, pode-se dizer que são os elementos comuns de dois ou mais conjuntos ou eventos diversos. São elementos ou um elemento que está presente ao mesmo tempo em mais de um conjunto. Se houver dois ou mais eventos que não possuem nenhum elemento em comum, podemos dizer que, nesse caso, a interseção é inexistente ou nula entre eles e que esses eventos, então, são mutuamente exclusivos. Já quando pensamos em união, a ideia é a de somar todos os elementos de eventos ou conjuntos estudados. Além de conhecer a união e interseção entre eventos, é possível calcular a probabilidade de ocorrência da união entre conjuntos. Vamos ver na prática de um exercício.
A primeira informação importante é que temos uma fórmula estabelecida, que a partir de sua aplicação em qualquer espaço amostral, ela nos permitirá conhecer a probabilidade de termos a união dos elementos de dois eventos. Essa fórmula está demonstrada aqui e nos informa que a probabilidade de ocorrência da união de A e B, sendo A e B dois eventos, é dada pela soma das probabilidades de A e B ocorrerem dentro do espaço amostral, menos a probabilidade da interseção entre A e B. Na utilização dessa fórmula, são aplicados os conceitos de união e interseção que acabamos de ver. Vamos então resolver um exercício para praticar. Aqui veremos o exemplo da página 197 do caderno de estudo de vocês. Vamos usar esse exemplo porque existe um erro na resolução do exercício que iremos corrigir. Se quiserem, podem acompanhar na apostila. Iremos partir de um espaço amostral S composto de 6 elementos, que são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dentro desse espaço amostral, temos dois eventos, evento A e evento B, sendo que o evento A é composto pelos números pares do espaço amostral S. Temos então que o evento A é composto por 3 elementos, sendo eles 2, 4 e 6. Já o evento B é composto pelos elementos do espaço amostral que são maiores que 3. Temos então que o evento B serão os elementos 4, 5 e 6. Dentro do espaço amostral citado e dos eventos A e B, pretende-se saber a probabilidade de se obter um número par ou maior que 3. Isso significa exatamente a probabilidade da união de A com B. Observem que o OU tem a função de soma ou união. Usa-se então a fórmula demonstrada acima, em que probabilidade da união de dois eventos em um espaço amostral será a probabilidade de um somado à probabilidade do outro, menos a probabilidade da interseção de ambos. Observem que no caderno de estudos de vocês, os sinais de mais e menos foram trocados por sinais de igualdade. E o resultado final não foi simplificado. Então, nesse caso, iremos substituir na fórmula em que a probabilidade de A dentro do espaço amostral é de 3/6, porque A possui 3 elementos dos 6 do espaço amostral. Da mesma forma, a probabilidade de B será de 3/6, porque B possui 3 elementos do total de 6 que compõem o espaço amostral. E a interseção de A e B contém 2 elementos dos 6, que são os números 4 e 6, como já vimos. Então, será substituído pelo valor de 2/6. Agora, então, precisamos somente realizar a soma e a subtração. De novo, agora. Agora, então, precisamos somente realizar a soma e a subtração das frações que já estão com um denominador comum, no caso, o 6. Realizando a conta, temos então 4/6, que simplificando, temos 2/3. Transformando em percentual e arredondando, temos 66%. Isso significa dizer que dentro desse espaço amostral que temos demonstrado, a probabilidade de obtermos, ao acaso, um número par ou maior que 3 é de 66%, ou a probabilidade de termos A união B. Outra situação em que podemos calcular a probabilidade de ocorrência se trata da probabilidade condicional. Nesse caso, considera-se 2 eventos A e B associados a um espaço amostral e encontra-se a probabilidade de ocorrer A, sendo que um evento B ocorreu. Quando seguimos esse raciocínio, podemos pensar então que A está condicionado ao evento B ou está contido em B. Logo,
Probabilidade condicional sempre será um segundo evento de um espaço amostral que ocorre em um evento depois que já tenha ocorrido o primeiro. Vamos ao exemplo. A probabilidade condicional é a probabilidade de ocorrência de um evento A, sabendo da ocorrência do outro evento B, ambos sendo eventos de um espaço amostral S finito. A ocorrência de A está condicionada ao fato de B já ter ocorrido, ou seja, a ocorrência do evento B interfere na do evento A. A probabilidade condicional é dada pela fórmula que está demonstrada, sendo que temos a probabilidade da interseção de A com B dividida pela probabilidade de B ocorrer. Vamos analisar a seguinte situação. Considere o conjunto de números inteiros de 1 a 20 e, por meio de um sorteio aleatório, retire um número. Se o número sorteado for ímpar, qual a probabilidade de o número sorteado ser 13? Vamos definir, então, na situação, o que seria o espaço amostral, o evento A e o evento B. O espaço amostral são todos os números de 1 a 20. Ele contém 20 elementos. O evento A seria somente o número 13. Esse evento está condicionado ao B. Já o evento B é composto por todos os números ímpares do espaço amostral de 1 a 20. O evento B possui, portanto, 10 elementos. Podemos também já identificar a interseção B, que é exatamente o número 13. Feito isso, aplicaremos a fórmula em que teremos que a probabilidade de A interseção B é dada pelo número de elementos desse conjunto, que, como já vimos, é 1, dividido pelo total de elementos, 20. Temos 1 sobre 20, dividido pela probabilidade de B, que é dada pela quantidade de elementos de B sobre a quantidade total de elementos, ou 10 sobre 20. Como resultado final, temos então 1 sobre 10, que representa 10% de probabilidade. Além da probabilidade que acabamos de ver, a condicional, temos uma situação contrária, que são os eventos independentes. Pode-se considerar que, dado um espaço amostral qualquer, se dele tirarmos 2 eventos e eles forem independentes, então a sua probabilidade será calculada separadamente. Um evento não influencia ou sofre influência em relação ao outro. Para imaginar um exemplo de eventos independentes, podemos citar a situação em que uma mesma moeda é lançada 2 vezes e queremos calcular a probabilidade de obtermos cara no segundo lançamento. Independente do resultado no primeiro lançamento ser cara ou coroa, não irá influenciar no resultado do segundo lançamento. Não aumentará ou diminuirá as chances de termos cara na segunda vez em que a moeda for lançada. Portanto, estamos tratando de eventos independentes. Para o cálculo da probabilidade de eventos independentes, temos como regra que é calculado multiplicando-se a probabilidade de cada um dos eventos. Sobre essa situação, também faremos uma prática. Temos aqui a fórmula que é utilizada para o cálculo de probabilidade de eventos independentes. O resultado é dado pela multiplicação da probabilidade de cada evento. O exemplo que usaremos propõe a seguinte situação. Em um grupo de crianças, a probabilidade de que uma delas, escolhida ao acaso, tenha idade de 7 anos é de 1/6. Nesse mesmo grupo, a probabilidade de que uma criança saiba nadar é de 3/5. Qual a probabilidade de escolhermos uma criança ao acaso que tenha 7 anos e saiba nadar? Podemos observar na situação dada que ter 7 anos e saber nadar são eventos que não dependem um do outro. Logo, podemos dizer que são eventos independentes. Vamos então chamar de evento A ter 7 anos e evento B saber nadar. A e B é então ter 7 anos e saber nadar.
Aplicando a fórmula, temos que a probabilidade será 1/6 do evento A vezes 3/5 do evento B. Resolvendo a multiplicação e simplificando, temos o resultado de 1/10 ou 10% de probabilidade. Para todo o conceito de estatística, é fundamental a resolução de exercícios para que sejam praticados e aprendidos todos os conceitos vistos em sala de aula. Vocês terão agora o momento de discussão com os colegas, partindo de uma situação dada que deverá ser comentada no fórum. Como hoje estamos em nossa quarta aula, temos também a proposta de uma atividade prática com valor de 10 pontos. Para a atividade prática, vocês deverão trabalhar em duplas e irão partir das informações de uma pesquisa já feita, ou seja, será realizada uma análise de dados secundários. Vamos ver na tela quais são esses dados. Eles foram coletados no site Dia de Matemática e nos mostram informações mundiais de uma maneira muito interessante. Baseado na ideia de que se o mundo tivesse uma população de 100 pessoas, temos aqui alguns dados estatísticos que revelam a condição mundial em alguns aspectos. Em relação ao sexo das pessoas, por exemplo, essa estatística diz que teríamos no mundo 48 homens e 52 mulheres. Quanto à orientação sexual, 10 seriam homossexuais e 90 heterossexuais. Em relação à instrução das pessoas, 86 das 100 saberiam ler e 14 não saberiam. Sobre a idade, a pesquisa afirma que 70 seriam adultos e crianças seriam 30. Quanto à cor da pele, teríamos no mundo 30 pessoas consideradas brancas e 70 possuiriam outras cores de pele. A divisão da população nos continentes nos mostra que teríamos 12 europeus, 61 asiáticos, 13 africanos, 1 oceânico e 13 americanos, incluindo todas as Américas. Ainda temos que dos 100 habitantes do mundo, 1 seria formado e 99 não. Quanto ao acesso à eletricidade, 76 teriam e 24 não. E ainda em relação ao acesso ao computador, 7 pessoas teriam acesso e 93 não. Podemos pensar que esses dados são surpreendentes ao imaginarmos as diferenças de condições de vida da população mundial, principalmente se considerarmos as informações que dizem respeito à educação, acesso à eletricidade e computador. Mas sabemos que não habitamos em um planeta com 100 pessoas. Atualmente, a população mundial é de 7,3 bilhões de pessoas. Como então esses dados puderam ser transformados em números tão pequenos para transmitir a realidade de quantidades tão grandes? Isso é feito por meio de proporção. No lugar de considerar um universo de 7,3 bilhões de habitantes, considera-se então um universo de 100 e se mantém as proporções para os dois totais. Vamos usar como exemplo o dado que nos informa o sexo da população mundial. Segundo essa pesquisa, se o total fosse 100 habitantes, teríamos 48 homens e 52 mulheres. Como estamos trabalhando com 100, é o mesmo que dizer que 48% das pessoas seriam homens e 52% seriam mulheres, porque o total sempre deverá ser 100%. Se fôssemos aplicar essa informação ao total real da população mundial para sabermos quantos homens e quantas mulheres teríamos em uma população real de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas, teríamos o resultado de que seriam 3 bilhões e 504 milhões de homens, o que representa 48% da população, e 3 bilhões e 796 milhões de mulheres, representando 52%. Esses seriam os dados reais que, por meio de proporção, puderam ser projetados para uma população reduzida a 100 pessoas, mas que mantém as proporções, uma vez que continuamos a ter 48% de homens e 52% de mulheres no mundo. Com base em como foram gerados os dados da pesquisa que acabamos de ver, a proposta da atividade é que vocês,
Como eu já disse, em duplas, escolham 6 temas referentes à população, podendo ser escolhidos entre os mostrados no exemplo, como sexo, cor da pele, idade, ou podem abordar outros aspectos não mostrados. A partir dos aspectos escolhidos, vocês farão uma pesquisa em fontes que apresentem esses dados já coletados, ou seja, vocês irão fazer uso de dados secundários para investigar informações como as que acabamos de ver no exemplo. A diferença é que o trabalho a ser realizado será com números reais e não adaptados para uma população de 100 pessoas. Outra diferença que pode haver na coleta de informações é que não será obrigatório que a informação apresente 2 aspectos como o que vimos. Por exemplo, cor da pele não precisa ter como resposta somente branco e outros. Se nos dados que forem pesquisados tiver mais de 2 condições, essas deverão aparecer conforme está na pesquisa. Poderia ser, por exemplo, para a cor da pele, branca, parda, amarela e negra. Então, os dados em nada devem ser modificados em relação ao que foi pesquisado. Esses dados devem conter informações de uma determinada população pertencente a uma localidade definida por cada dupla, podendo ser, por exemplo, de uma cidade, região brasileira, de um país ou de um estado. Mas se lembrem que devem ser dados reais. As informações podem ser coletadas em revistas, internet, jornais, inclusive podem utilizar o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, se forem abordar dados referentes ao Brasil. Lembrando que a fonte onde esses dados foram coletados deve ser citada no trabalho. Se cada uma das 6 informações ou aspectos forem extraídos de locais diferentes, todas as fontes devem estar no trabalho. Os dados podem ser de anos anteriores, desde que citem o ano de referência, mas devem apresentar informações reais. Coletados os dados de 6 aspectos da população, à escolha de cada dupla, vocês irão apresentar os números reais pesquisados de cada aspecto e depois deverão informar a quantidade correspondente caso o total fosse 100. Essa segunda parte de projeção para uma população de 100 será feita conforme o exemplo que foi visto na tela, mas não é necessário apresentar gravuras no trabalho. Será um trabalho que deverá ser entregue impresso. Resumindo, portanto, as orientações da atividade, teremos os seguintes passos a serem seguidos. Primeiro, estabelecer 6 aspectos a serem pesquisados de determinada população. Quando se fala em população nesse caso, se refere a grupo de pessoas de determinado local, que pode ser determinado geograficamente. Segundo passo, realizar a pesquisa dos aspectos escolhidos em fontes secundárias, citando a fonte. Terceiro passo, apresentar resultados das pesquisas em números reais para cada um dos 6 aspectos escolhidos. E quarto passo, apresentar os mesmos resultados da pesquisa feita, mas em proporção, como se o total da pesquisa em cada um dos aspectos fosse 100. Espero que vocês tenham uma excelente execução do trabalho indicado e agora vocês ficarão com o tema proposto para discussão essa semana. Aproveitem para discutir e trocar as ideias com o grupo de colegas. Bons estudos a todos e bom trabalho a vocês!